Você sabia que o elevador é o meio de transporte considerado mais seguro do mundo, pelo baixíssimo índice de acidentes? Então, para explicar sobre essa situação, para a gente levantar as possíveis hipóteses, a gente recebe aqui no estúdio hoje Rodrigo Antônio da Silva, que é especialista em segurança de elevadores. Boa tarde, se é que pode ser considerada uma boa tarde diante de uma circunstância como essa, né, Rodrigo? Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Muito difícil tudo isso, é lógico que a perícia foi feita ontem, a gente tem que aguardar o laudo, o resultado, para apontar a possível causa, né, a causa que teria motivado esse acidente. Mas agora eu queria que o senhor comentasse, como especialista da área, o que pode ter ocasionado essa queda do elevador. Boa tarde. Bom, é muito importante que observemos que o elevador é um equipamento complexo, né? Um equipamento mecânico complexo. E nenhum dos acidentes ocorridos são frutos de apenas uma falha, né? O equipamento, como você disse, é muito seguro, é o equipamento de transporte mais seguro do mundo. E além da própria funcionalidade dos sustentadores dos elevadores, que são os cabos de tração, os cabos de aço, tem um aparelho de segurança que deve funcionar, mesmo que todos os cabos de aço forem cortados, né? Então o elevador, quem trabalha com o elevador costuma dizer, o elevador não deve cair, né? Então todo o aparato mecânico e elétrico para que esse elevador não venha a cair, que não ocorram acidentes, eles existem, devem ser funcionais, e a legislação municipal, ela rege, ela obriga que os elevadores tenham uma manutenção preventiva mensal. Não é à toa que a própria empresa de manutenção já emitiu a nota comentando que havia sido feita a manutenção dela. Exatamente. O Misael trouxe a informação para a gente que a documentação, a princípio, estava em dia. Tudo de forma correta, a manutenção periódica ocorreu nesse elevador. Não é um prédio considerado antigo. O equipamento também parecia estar em boas condições, mas mesmo assim, Rodrigo, é possível acontecer um acidente desse, mesmo com a manutenção periódica sendo feita? Será que houve uma falha nessa fiscalização? Obviamente, falhas, erros e problemas de omissão sempre estão presentes quando acontece esse tipo de acidentes com elevadores, né? Então, assim, claro que no caso pontual a gente tem que aguardar as investigações, né, o resultado das investigações para poder saber quais foram as causas do acidente, mas para nós que somos usuários e, no caso, alguns gestores de condomínio, cabe-nos a ação de prevenção. Observar sempre o que a empresa tem feito, o que ela tem se comunicado, observar e negociar os orçamentos, né? Às vezes o gestor do condomínio recebe orçamentos e guarda devido às contas do condomínio, é importante que isso seja feito. E até em paralelo a isso, na legislação municipal de Santos, tem o laudo de inspeção predial, Certo. que é independente do laudo de elevador, que na legislação que fala dos elevadores aqui na nossa região, em Santos, mais especificamente, fala de elevadores, laudos trimestrais. Esses documentos têm que ser entregues ao órgão fiscalizador da prefeitura. Rodrigo, o que o cidadão tem que se atentar caso desconfie de alguma possível falha no elevador? Eu sou morador de apartamento, utilizo diariamente. Certo. Quais são os sinais que podem indicar uma possível falha? Acredite, os sinais eles são mais comuns do que se imagina, né? Elevadores parando desnivelados, ruídos anormais, quem mora nos últimos andares costuma ouvir os barulhos da casa de máquinas, conhecem os barulhos, né, os ruídos que vêm dos elevadores, problemas de abertura de porta, se essa porta está batendo, está com dificuldade de abrir ou até de fechar. Problemas até como foram comentados da própria reportagem, verificar se o alarme está funcionando, às vezes tem um botão de emergência, um botão de abrir porta, né? O usuário tem acesso direto a esse tipo de coisa porque é onde ele tem mais intervenção, né? Então são portas, botoeiras de cabine, aí tem o botão de chamada, o botão de alarme, o botão de emergência, todos esses aparatos e componentes do elevador que o usuário tem acesso direto. E aí, alertando, identificando algum sinal, tem que mostrar para o condomínio, falar com o responsável para tomar a medida certa. Sempre muito importante essa comunicação do usuário direto, seja ele condômino, seja um dono de sala comercial, comunicar direto ao gestor do condomínio para que ele sim tome uma ação de comunicação direta com a empresa de manutenção e ela
retorne também, que a comunicação ela tem que ser mútua, né? Certo. Seja lá com uma informação técnica adequada, seja lá com um orçamento de reparo ou de correção dos equipamentos. A gente sabe que quando acidentes ou tragédias acontecem, algo muda, porque infelizmente acabam servindo de exemplo e de alerta para que isso não se repita no futuro. Então, o que deve mudar daqui para frente? Assim que for apontada a causa oficial do acidente, a legislação, será que vai ser alterada? A fiscalização vai ser um pouco mais rigorosa? As prefeituras vão se atentar mais a esses relatórios periódicos? Muito bom ter comentado sobre isso. A cidade de Santos, por exemplo, já há um projeto de lei sendo executado, em andamento. Já houve em novembro, se não me engano, uma audiência pública para falar sobre o relatório de inspeção anual. O que é o relatório de inspeção anual? É um documento existente, já há hoje funcionando e muito bem na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, e se não me engano Belo Horizonte também, que ele obriga a empresa de manutenção a fazer uma série de checklists, testes, ensaios nos equipamentos dos elevadores, sejam lá nos componentes de segurança, no freio da máquina, no freio de segurança, que é um dos componentes mais importantes dos elevadores, nas portas, e entregue esse resultado para os órgãos competentes. Certo. Aqui na nossa cidade é o COINST, né? E de posse dessas informações sai o relatório de inspeção anual. É um documento, é o RIA, que chega para o condomínio, para a empresa de manutenção e para a própria prefeitura. Todos têm acesso que aquele componente foi testado, qual o resultado e se aquele equipamento, o elevador, ele está em condições de uso. O sistema melhoraria e muito Melhoraria de fiscalização, bastante. então tomara que isso vá para frente, ainda mais diante dessa circunstância, para que não aconteça mais acidentes. Exato. Muito obrigado pela sua participação aqui no Obrigado, Balanço Geral. Alexandre. Feliz ano novo para você, Pra boas você festas, também. aproveite bastante e a gente lamenta profundamente pelos familiares das vítimas, a gente continua acompanhando a investigação e assim que sair o laudo oficial da perícia, a gente vai trazer em primeira mão para você, telespectador do Balanço Geral.